Os jesuítas eram padres da Igreja Católica que faziam parte da Companhia de Jesus. Esta ordem religiosa foi fundada em 1534. O motivo no qual o governo português não aceitava os jesuítas no Brasil era porque a única intenção dos portugueses eram escravizar os índios e os jesuítas queriam... Os jesuítas abriram escolas, colaborando na alfabetização e iniciando a campanha contra o hábito de comer carne humana dos seus oponentes. Começaram também a catequese, obras sociais e a colonização. Antes da chegada dos portugueses ao Brasil, já existiam vários grupos indígenas habitando em nosso território. Diante dessa variedade de índios brasileiros, foram classificados segundo as línguas distintas, que são Tupi, Macro-G, Aruac e Caribe. Tupi. Os grupos indígenas de língua tupi eram as tribos Tamoio, Guarani, Tupiniquim, Tabajara e etc. Todas essas tribos se encontravam na parte litorânea brasileira. Estes foram os primeiros grupos a terem contatos com os portugueses que aqui chegaram. Essas tribos eram especialistas em caça, ótimos pescadores e desenvolveram bem a coleta de Macro-G. Raramente eram encontrados no litoral, com exceção de algumas tribos na Serra do Mar. Eles eram encontrados principalmente no Planalto Central. Neste contexto, destacavam-se as tribos ou grupos Timbira, Aimoré, Goitacás, Carijós, Carajás, Bororó e Botocudo. Esses grupos indígenas viviam nas proximidades das nascentes de córregos e rios. Viviam basicamente da coleta de fruto e de raízes e da caça. Esses grupos só vieram a ter contato com o branco no século XVII, quando os colonizadores adentraram no interior do Caribe. Grupo indígena que habitavam a região que hoje compreende o estado do Amapá e Roraima, chamada também de Baixo Amazonas. As principais são Atroari e Vaimirim. Esses eram muito agressivos e antropofágicos. Isso significa que quando derrotavam, eles comiam seus inimigos, acreditando que a força dos seus inimigos iam vir para eles. Eles só tiveram contato com o branco no final do século XVII, com as missões religiosas e a dispersão do exército pelo território. Aruac. Suas principais tribos eram Aruã, Pareci, Cunibó, Guaná e Terena. Estavam situados em algumas regiões da Amazônia e na ilha de Marajó. As principais atividades eram o artesanato e a cerveja. Já na formação da sociedade brasileira, aconteceu assim, que os jesuítas, ao chegar no Brasil, eles trouxeram a fé católica. Então, com o tempo, com a migração portuguesa e coisa e tal, veio a religião anglicana. E assim foi se expandindo pelo Brasil as outras religiões, que é o cristianismo e... Bom, sobre o filme A Missão, eu achei ele um filme muito interessante, porque ele retrata bem como foi a época dos jesuítas no Brasil. Eu gostei do filme. E sobre o comentário, a espada, a cruz e a fome iam dizimando a família, eu acredito que era a espada, que eram os portugueses, que queriam a escravidão com os índios, a cruz, que eles queriam impor a religião para os índios, e a fome, provavelmente sofrida pelos índios, iam dizimando eles mesmos.